Olá, bom dia. Hoje vamos falar sobre probabilidade condicional. Bem, pessoal, essa é a nossa última atividade que envolve conteúdos em relação ao segundo bimestre do ano letivo de 2020. Eu espero que essa seja a nossa última aula à distância, pelo menos, né? Espero que em agosto a gente já possa voltar com nossas aulas presenciais e que todos possam estar bem, né? Bem, pessoal, o que é probabilidade condicional? Todo mundo já viu naqueles programas de auditório, de perguntas, onde você vai respondendo várias perguntas e no final vai ganhando prêmios em dinheiro, em objetos, enfim. Vamos ver exatamente essa situação aqui, ó, que está sendo ilustrada na página 160 do livro de vocês. É uma pergunta, a pergunta é a seguinte: qual das energias é obtida do calor do interior da Terra? Aí a gente tem opção A está apagada, não sei se vocês vão enxergar, mas vocês estão com o livro aí, então devem acompanhar. Energia eólica, energia nuclear, energia geotérmica, energia fotovoltaica e energia hídrica. Bem, na pergunta inicial, quando você se depara com essa pergunta, você tem 5 opções para escolher. Mas eu acho que deva ser de conhecimento de vocês que nesses programas de auditório você tem algumas opções de escolha. Você pode escolher pedir ajuda a alguém, você pode escolher, como foi esse caso aqui, anular 3 alternativas. Como ele tem 5, ele anula 3 para deixar você na dúvida só entre duas. Ok? E é exatamente em cima disso que a gente vai trabalhar. Antes de anular, vamos supor que você não sabe a resposta, você não tinha noção alguma de qual seria a resposta, então a chance de você acertar, a probabilidade de você acertar essa pergunta no chute era uma, porque só tem uma correta, no total de 5 opções, ou seja, 20%. Porém, depois que 3 opções são canceladas, você fica em dúvida agora apenas entre duas. Ou seja, uma delas é certa, no total de duas. Ou seja, a sua probabilidade de acerto aumentou para 50%. Estão vendo aí? É exatamente em cima disso que trabalha a probabilidade condicional. Ou seja, antes o meu espaço amostral tinha 5 elementos. Depois que ocorreu alguma condição, o meu espaço amostral ficou reduzido. Esse é o segredo. Probabilidade condicional analisa a redução do número de elementos do espaço amostral em relação a alguma condição prévia. Você tem um espaço amostral com uma quantidade normal de elementos dele, daí você joga alguma condição para que nessa condição você diminua, você restringe os elementos do espaço amostral, de modo que esse espaço amostral diminua. Ele vai gerar um novo espaço amostral agora menor. E isso ajuda na hora de calcular probabilidades, principalmente nessa situação aqui, ó. Tenho certeza que quase todos vocês já devam ter visto isso, né? Bem, aqui o livro ainda também traz outra situação que eu também acho bem interessante, certo, pessoal? Muito, muito importante vocês fazerem a leitura do livro, por isso que eu uso ele nessas aulas com vocês. A outra situação, ele pega aqui, ó, 100 funcionários de uma empresa, 50 são habilitados na categoria A, que é para moto, 60 na categoria B, que é para carro, e 20 na A e B, 20 tem habilitação para carro e moto. E 10 não possuem carteira alguma, eles não são habilitados. Aí ele pegou e ilustrou aqui, ó, um diagrama ao lado. O espaço amostral, 10 não possuem habilitação, aqui são os que possuem habilitação A, os 50, habilitação B, os 60 e A e B, 20. Quantos possuem só habilitação A? 30. Só habilitação B? 40. Tranquilo? E aí, com base nessas informações, a gente pode calcular algumas probabilidades. Por exemplo, a probabilidade de, ao realizar um sorteio entre todos os funcionários, ele seja habilitado na categoria A e B. Ou seja, eu vou realizar entre todos.
os funcionários. Então eu vou olhar para todos os 100. Os 100 funcionários. Tranquilo? Desses 100, quantos tem categoria A e B? 20. Então a probabilidade é 20 no total de 100. A interseção de A com B. E o total do nosso espaço amostral. 20 sobre 100, que aqui ele simplificou por 20, tá, pessoal? 20 por 20 dá 1, 100 por 20 dá 5. Ficou um quinto, exatamente os mesmos 20% lá do problema anterior, né? Agora aqui, a probabilidade de, ao realizar um sorteio entre os funcionários habilitados na categoria A, ele ser também habilitado na categoria B. Entenderam aí a diferença? De novo, a probabilidade de, ao realizar um sorteio entre os funcionários habilitados na categoria A. Eu vou olhar agora para os caras que têm categoria A e de lá eu vou ver quem também tem categoria B. Entenderam aí? Aqui ele perguntava em relação a todos os funcionários no item A. No item B, ele vai perguntar em relação à categoria A. Ou seja, eu diminuí o meu espaço amostral. Agora eu não vou olhar mais para os 100. Eu vou olhar para os 50 que tem categoria A. Se eu vier para cá, eu vou até usar aqui o dedo lá para cobrir. O A é a parte amarela. Está aí os 50. Desses 50, a questão quer saber quantos também tem categoria B. Ora, desses 50, 30 tem só A e 20 tem B. O total são 50, mas dos que tem também a B são 20, porque 30 só tem a A. Logo, a probabilidade é 20 no total de 50, que vai dar 2 quintos. Se você perceber, ó, nos dois itens, qual foi a diferença? O espaço amostral ficou restringido. Ele está perguntando a mesma coisa. Aqui ele perguntou quem é que tem A e B. Aqui ele está perguntando a mesma coisa, quem é que tem A e B, porque ele já disse que eu vou olhar para os que tem A. E dos que tem A, quem é que também tem B? Ou seja, eu já sei que o cara tem A. Daquele grupo que já tem A, eu vou olhar quem é que tem B. A e B. Por isso que o espaço amostral ficou restringido. Basicamente foi a mesma pergunta. Só que aqui ele olhou para todos os funcionários, para o total. Aqui ele já admitiu que está olhando só para os funcionários que já tinham categoria A. Ou seja, todo mundo que não tinha A saía desse meu espaço amostral. Saíram esses 40 que não tem A, e esses 10. Saíram 50, ficaram só os 50 que possuem categoria A. Aí aqui, ó, eu vou ler para vocês, tá? Mas, de novo, eu quero que vocês leiam em casa. Note que, nesse caso, o espaço amostral é A, pois estamos sorteando um dos funcionários habilitados na categoria A e calculando a probabilidade de ele também ser habilitado na categoria B. É basicamente o que eu falei. Dizemos que a razão número de elementos da interseção de A com B dividido pelo número de elementos de A é a probabilidade condicional de B em relação a A qual indicamos por P de B barra A. Isso aqui a gente também pode falar de outra forma. Probabilidade condicional de B em relação a A. A gente pode falar o quê? A probabilidade de ocorrer B sabendo que o A já ocorreu. Certo? Alguns livros trazem dessa forma. Existem várias formas de você ver, né? De você ler alguma informação. Bem, deixa eu só ajustar aqui, deve estar melhor agora. Nasceu a probabilidade de, ao realizar um sorteio entre os funcionários habilitados na categoria B, estão vendo aí, ó? Aqui eu olhei só para A, aqui eu vou olhar só para B. Vou olhar só para os 60. De novo, já estou restringindo o espaço amostral. No início eu tinha 100 funcionários. Na categoria A eu tinha 50 funcionários. Na categoria B eu tenho 60 funcionários. Por isso que restringiu o espaço amostral. Ok? Eu vou olhar só para os 60 que tem B. Ele também quer os que possuem A. Ora, ele de novo ele quer a interseção. Agora vamos voltar para cá para o nosso diagrama. Os que tem B, que é essa parte de azul, são 60. Dos que tem B, que também tem A, são os mesmos 20. Por isso que a probabilidade é 20 sobre 60. Simplificando por 20 vai ficar um terço. Basicamente, pessoal, aqui ele pediu a probabilidade do mesmo evento. Do cara ter as duas habilitações, ó, A e B, A e B, A e B. O que ele foi mudando foi o espaço amostral.
E ao passo que você vai mudando o espaço amostral, a probabilidade vai mudando. Entendido aí? E aqui ele faz aquela mesma explicação, tá? Que ele fez aqui em cima, ele faz para cá. Agora é a probabilidade de A em relação a B, porque eu já sei que o B ocorreu. Eu quero ver qual a probabilidade de ocorrer o A. Aqui eu já sabia que o A tinha ocorrido, eu quero saber a probabilidade de ocorrer o B. Basicamente, baseado nessas ideias, ele define aqui a probabilidade de A sabendo que o B ocorreu. Ou seja, eu vou restringir o espaço amostral até o B. E define dessa forma, como é a forma que ele vinha mostrando ali nos exemplos anteriores, tá, pessoal? Basicamente, você consegue responder qualquer questão de probabilidade condicional sem a fórmula, tá? Não se preocupem, essa fórmula eu tenho que estar decorando, lembrando dela. Não. Ela ajuda, óbvio que ajuda se você decorar ela para problemas futuros, né? Mas basicamente, a maioria das questões de probabilidade condicional são resolvidas dessa forma, como foi feito aqui. Você observa a restrição do espaço amostral e daí calcula a probabilidade, sem dificuldade alguma. Então, se você é daquele aluno que não gosta muito de fórmulas, prefere ideias, não se preocupe. Aqui não tem diferença alguma entre a fórmula e a ideia, certo? Basicamente, a fórmula é a mesma ideia quando você faz. Não é à toa que, se eu não me engano, nas videoaulas propostas, a primeira videoaula que eu coloquei para vocês, o professor fala exatamente isso. Ele responde a questão de dois modos, com fórmula e sem fórmula, que basicamente é a mesma coisa. Daí, ele vai definir aqui a probabilidade, como ele está definindo aqui, e depois ele vem falar de eventos independentes. O que é isso? O que são eventos independentes, né? Se eu não me engano, eu falei isso para vocês na aula passada. Eventos independentes é quando a ocorrência de um não influencia na ocorrência do outro. Como, por exemplo, a probabilidade de chover hoje. Se chover hoje, vai influenciar em alguma coisa para chover amanhã? Entenderam? Quer dizer que a chuva em um dia influencia a chuva no outro dia? Ou eles possuem ou não relação? Dá para perceber que não possui relação, né? Se choveu num dia, não tem nada a ver se vai chover ou não no outro. Não é isso? Agora, supondo que você tem R$ 100 e você vai fazer uma compra de R$ 100 hoje. Você tem exatamente 100 e vai fazer uma compra de R$ 100 hoje. Amanhã você vai poder fazer uma compra de R$ 100, supondo que amanhã você não vai mais ganhar dinheiro. Entenderam? Se eu só tenho 100 para gastar em uma semana e eu gasto ele hoje, amanhã eu não vou poder gastar mais, porque eu já gastei todinho hoje. Então isso são eventos dependentes. Porque o que eu fizer hoje influencia amanhã. Certo? É basicamente isso também. A ideia de eventos independentes. E eventos dependentes. Bem, aqui ele ilustra a situação, ó, bem interessante, tá? Vamos ver aqui. Em uma urna há 10 fichas numeradas de 1 a 10. Qual a probabilidade de, ao sortear duas fichas sucessivamente, sem reposição? Sem reposição. A primeira ficha ter o número par e a segunda ficha o número ímpar. É um exemplo de eventos dependentes. Porque, por quê? Por causa dessa palavrinha aqui, sem reposição. Eu tenho 10 fichas numeradas de 1 a 10 e eu vou tirar duas fichas sucessivamente, uma em seguida da outra, sem repor. A primeira ficha deve ter o número par e a segunda ficha o número ímpar. Por que ela é condicional? Porque eu tenho 10 fichas. Quando eu tirar a primeira ficha, vão sobrar quantas lá? 9. Entenderam? Ou seja, na primeira vez que eu vou tirar fichas, eu vou ter 10 fichas lá. O meu espaço amostral tem 10 elementos. Quando eu tirar a primeira ficha, vão ficar 9. Então, para a segunda retirada, o meu espaço amostral não vai ter mais 10 elementos. Agora vai ter 9. Mudou o espaço amostral. Influenciou a escolha da primeira, influenciou na segunda. Então, são eventos dependentes. Agora, se fosse com reposição, aí seria exatamente diferente. Com reposição eu ia ter as 10 fichas. Tirei uma, olhei, mas devolvi, então o espaço amostral voltou para 10. Entenderam, né? Exatamente por isso é o que caracteriza evento dependente de evento independente. Sem reposição, geralmente é dependente. Com reposição, geralmente é independente. Ok? E aqui ele continua a leitura, tá, pessoal?
vou deixar para vocês. A gente já está chegando em 15 minutos de aula e não quero me prolongar muito. Então aqui, vou só para o final, onde ele define a probabilidade de dois eventos independentes. Se eu não me engano, eu já tinha falado isso para vocês na aula anterior. Se eu tenho o evento A e o evento B, a probabilidade de ocorrer a interseção deles, de ocorrer um e o outro, lembra da multiplicação que eu falei que era a ideia do i? Qual a chance de ocorrer um e o outro? É só multiplicar a probabilidade de ocorrer os dois. Ok? Bem, basicamente é isso. Quando a gente vira a página, a gente tem mais um exemplo, que ele vai definir a fórmula, e depois a gente passa para exercícios resolvidos, e eu volto já resolvendo algumas questões propostas para vocês. Tá? Até já!